Olá, caros alunos, estamos iniciando aqui a nossa terceira videoaula sobre o curso de redes de computadores. Nesta videoaula será abordado o assunto modelo de referência OSI. Qual é o objetivo desta videoaula? Que ao término dela vocês sejam capazes de compreender a necessidade de padronização das redes. Vamos apresentar as principais entidades que atuam na padronização das redes, apresentar as diferentes camadas de modelo OSI e disseminar as camadas e suas funções. Vamos estudar um pouco sobre as suas camadas do modelo OSI. Para que a interconexão ou a conexão de sistemas de computadores chegassem a acontecer com fabricantes diferentes, como eu falei no final da videoaula anterior, como eles não se comunicavam entre si, o que aconteceu? Foi necessário um modelo de referência, um modelo de padronização. Surgiu então o modelo RMOSI, que é um modelo de referência de interconexão de sistemas abertos. Esse modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pela ISO, que é a Organização Internacional de Padronização de Rede. Um exemplo simples de como as tecnologias funcionam agora pode ser visto nos seus navegadores de internet, como o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Opera, o Chrome, o Safari, entre outros, que é o modelo de protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. É basicamente utilizado em todos. Então, se obtém um padrão aí, certo? E a ISO, ela veio para organizar internacionalmente os serviços de redes, tanto ela de internet como a rede em si. Bom, agora vamos entrar mais em detalhes sobre as camadas do modelo OSI. A ISO é uma organização para definir os padrões, como eu citei anteriormente, né? Os padrões de arquitetura de redes abertas. O modelo de referência OSI foi criado pela ISO, sendo um modelo teórico que os fabricantes devem seguir à risca, né, para que os sistemas possam se comunicar entre si. E assim pode haver a troca de informação. Foram adotadas 7 camadas. O que é legal falar para vocês aqui, vocês sabem que ele tem um cabo de rede que está conectado a um switch ou está conectado a um outro computador, seja feita uma rede ponto a ponto, mas para que haja a comunicação entre elas é necessário haver essas 7 camadas que eu vou citar para vocês aqui. O que eu vou explicar para vocês agora é como que é feita a transmissão de dados de um computador para o outro. São 7 camadas. Vocês podem observar essa imagem aqui, ó, as camadas. A primeira é a camada física, a segunda é a camada ENAS, a terceira é a camada rede, a quarta é a camada transporte, a quinta é a camada sessão, a sexta é a apresentação e a sétima aplicação. As camadas são numeradas de 1 a 7, como vocês estão vendo aí na figura, de baixo para cima. Assim, muitas vezes, vocês podem encontrar em livros que citamos apenas os números das camadas. Por quê? Porque se você sabe que a camada 1 é correspondente à física, a 2 à ENS, a 3 à rede, fica mais fácil. Em alguns livros que vocês possam vir a pesquisar, vocês vão estar encontrando assim, as camadas vai estar definidas de 1 a 7. O contexto de camada e seus protocolos é bastante extenso. Assim, vamos examinar aqui a seguir as camadas de uma forma introdutória. Se você precisar se aprofundar mais sobre esses conteúdos agora, aconselho vocês a procurarem um livro do Morimoto, 2008, de Rede de Computadores. Lá vocês vão ver bem a fundo
cada camada que a gente vai citar aqui agora. Vamos começar aqui pela camada 7, que é a camada de aplicação. Nesta camada, o programa, sua plaquinha de rede lá, ela solicita os arquivos para os sistemas operacionais e não se preocupa como será feita a entrega desses arquivos, pois isso fica a cargo das camadas que vão vir mais abaixo. Por exemplo, quando você digita um endereço do Google, você apenas recebe o conteúdo da página, que é um arquivo, certo? Caso ele exista e esteja disponível em um servidor. Embora você tenha digitado o endereço daquela forma, na verdade foi feita uma tradução para um IP da página que você está acessando nesse momento. Isso fica a cargo de um serviço desta camada, chamada DNS, que é o Domínio Name System, que é o sistema de resolução de nomes. Outro exemplo de serviço de protocolo desta camada são os downloads. São arquivos feitos via FTP, que são os protocolos de transferência de arquivo. Quando você utiliza e-mail, por exemplo, através do protocolo SMTP, POP, são os protocolos de correio da versão 3 e o protocolo de acesso de mensagem na internet. Na verdade, você digita ali um texto e esse texto é convertido para esse protocolo, essa camada vai procurar o site que é um IP para você. Você não tem que estar procurando isso. Agora vamos falar aqui sobre a camada 6, que é a camada de apresentação. Como o próprio nome já sugere, trata-se de uma apresentação dos dados de forma inteligível ao protocolo que vai recebê-los. Como eu vou citar aqui para vocês como exemplo, é feita uma conversão aqui nesta camada apresentação. Quando ele apresenta os dados, nessa camada é feita uma conversão, é feita uma compressão de dados, igual quando você utiliza o WinRAR, que você pega um arquivo, que você quer compactar ele para que ele fique menor, para que seja enviado por um arquivo por e-mail, por exemplo. Nessa camada, a apresentação, ela trabalha basicamente dessa forma. Veio da camada aplicação, a camada aplicação solicita, diz qual o arquivo que vai ser enviado, a apresentação recebe essa camada e comprime ela, suprime ela, converte para um padrão que é utilizado internacionalmente aí, são os padrões de dados ASCLL, certo? Vocês podem estar pesquisando um pouco mais sobre esse padrão, tá ok? Aí logo em seguida vai vir a camada 5 ou a camada sessão. Permite que dois programas e computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação. Essa sessão tem algumas regras. As aplicações definidas, como será feita a transmissão dos dados, e colocam uma espécie de marca no momento da transmissão. Por que é colocada essa marca no momento da transmissão? Caso haja alguma falha no envio de dados, ela pode ir lá solicitar novamente para que o dado perdido seja enviado novamente. Então, voltando, a aplicação ela recebe o arquivo, ela não está nem aí para saber como é que vai ser enviado esse dado, ela manda para a camada de apresentação, onde esses dados vão ser comprimidos e colocados dentro de um padrão para ser enviado. A camada sessão vai fazer com que esses dois programas de computadores estabeleçam comunicação entre si, vão definir regras de como vai ser feita a transmissão dos dados, e também essa transmissão vai ser definido como um meio de proteção, caso haja alguma perca de dados, para que esses dados sejam retransmitidos. Ele impede também grandes volumes de dados sejam retransmitidos sem necessidade. Caso se o dado 1 já foi enviado, ele não tem e chegou com êxito do outro lado, ele não precisa ser reenviado novamente. A próxima camada é a camada transporte. Ela já tem um nome bem sugestivo, né? Esta camada é responsável por transformar os dados de um computador para o outro, como qualquer outro transporte utilizado por aí, como o seu carro, o caminhão, o avião. Essa carga ela tem que ser devidamente empacotada, endereçada, porque não adianta tu ter
uma carga e tu não sabe para onde vai enviar, certo? Igual no correio, quando você manda uma carta, você tem que endereçar, você tem que dizer para quem vai ser entregue. Essa camada de transporte, inicialmente, ela faz isso, da mesma forma que o correio. Ela faz o controle do fluxo, colocando os pacotes em ordem de recebimento e corrigindo os erros pelo envio da mensagem, pelo envio de mensagem, que é uma camada chamada ACK, que é o reconhecimento. Um protocolo muito conhecido desta camada é o TCP, que é o protocolo de controle de transmissão. Bom, praticamente é isso. Essa camada ela vai fazer o transporte. Aí logo em seguida vem a camada 3, que é a rede. Esta camada é uma das mais conhecidas, pois nela são tratados os endereços de rede, conhecidos resumidamente como IP. Os endereços IP são números pré-definidos e atribuídos aos computadores que compõem uma rede. Afinal, não adianta nada você querer enviar uma encomenda para um amigo se você não sabe qual é o endereço dele, certo? A camada de rede é responsável pelo endereçamento dos pacotes, o endereço de IP, para que eles sigam a sua rota de destino. Ela é basicamente isso. Ela vai ser a sua rota de destino, é o IP da máquina a qual você está destinando o seu pacote, o seu arquivo. Bom, aí logo em seguida vem a camada Enlace, ou a camada 2. Nesta camada, os pacotes que vêm da camada de redes são endereçados, com endereço de IP já pré-definidos, são transformados em quadros ou frames. Esses quadros acrescentam outra forma de endereçamento, são as chamadas endereço MAC. O que seria o endereço MAC? Cada placa de rede no mundo contém um endereço MAC. Esse endereço é único. Portanto, essa camada Enlace ela vai fazer isso. Ela vai concentrar de uma forma o endereçamento chamado endereço MAC na sua correspondência. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o endereço já não estava definido na camada de rede pelo IP? Acontece o seguinte: o endereço de IP ele não é suficiente para identificar um computador numa rede. Imagine você uma rede aí com várias redes no mundo. A tua rede da tua casa, a rede da casa do vizinho. Vários computadores podem ter o mesmo endereço de IP, mas são sub-redes diferentes. O que acontece? O MAC não. O MAC, devido a ser um endereço único, nenhuma outra placa que vai ter ele no mundo, ele te dá mais confiabilidade, certo? Em virtude do significado do cabo de bloco IP, um pacote pode ser destinado a qualquer lugar do mundo, certo? Cada computador tem sua placa de rede e um endereço MAC exclusivo, que é gravado por fábrica, portanto não tem como dar erro, ok? Vamos para a próxima camada aqui, que é a camada número 1, que é a camada física. Os dados provenientes da camada Enlace, com os endereços já pré-estabelecidos, são transportados em sinais, que serão transmitidos pelos meios físicos. Assim, cada camada física converte os quadros em bits 0 ou 1, que são transmitidos em sinais elétricos, no caso do meio físico, seja o cabo de rede, o cabo de fibra ótica, ou sinais luminosos como meio físico, fibra ótica, ou frequência de rádio, seja ela uma rede sem fio, não interessa. Você está usando a rede de fibra ótica, o cabo de cobre ou a rede sem fio, ela vai estabelecer esse padrão de rede, OSI. Então, o modelo OSI propriamente, o próprio nome já indica, é apenas uma referência. Ela guia as especificações e os protocolos que devem ser atendidos em cada camada. As camadas são níveis de abstrações, no qual estão divididas em 7 aplicações, que é a seção de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, Enlace e física. Cada camada provém um nível de serviço de interface, com 2 camadas, trocando os dados entre elas. Elas são fundamentais para a padronização de rede. Então, quero agradecer a todos e até a próxima videoaula.